E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Vamos falar da 24ª rodada, rodada importante, né, que não teve alterações, né, com relação à rodada anterior, né, a 23ª. O Internacional se mantém como líder, São Paulo como vice, o Palmeiras é o terceiro colocado ainda, é o que né, mantém nessa disputa muito acirrada, né, talvez não digo a grande novidade, mas talvez a novidade seja o Flamengo, né? Voltou a vencer, fez as pazes aí, reencontrou a vitória, fez as pazes com a torcida. Então talvez essa seja a novidade aí dos líderes, né? Começar pelo Internacional, né? O Internacional que fez um clássico contra o Grêmio no Beira-Rio, né? O Internacional jogava em casa e o Internacional venceu, né? De novo mostrando a maturidade que o líder precisa ter. Assim como aconteceu na rodada anterior, o São Paulo jogou primeiro, né? O São Paulo jogou no sábado e o São Paulo era líder até então. O Inter teve a maturidade de pô, sabendo que São Paulo era líder, sabendo que tinha obrigação de vencer para voltar a ser líder, o Internacional venceu o jogo, né? Foi um golzinho, foi um placar magro. O Grêmio teve lá suas chances, né? O Lomba defendeu, talvez duas grandes chances do Grêmio e ficou 1-0, né? Um resultado de novo magro, mas importante para o Inter, que né, segurou o resultado. Era um jogo até para de repente o um empate. É, até o primeiro gol sair, um jogo muito truncado, né? Um jogo que praticamente não aconteceu muita coisa. Depois que saiu o gol, é engraçado, as coisas começam a acontecer, né? O Grêmio se lançou mais ao ataque, criou as chances, não fez o gol, não conseguiu empatar o jogo e ficou bom para o Inter, né? Que com a vitória reassumiu a liderança, né? Então é o que eu falei, é importante que mostre a maturidade desse time internacional. Era uma coisa que eu ainda tinha muita dúvida se tava, né, se o Inter estava pronto, né? Que estava jogando um futebol legal, um futebol para ser líder, isso não deixava dúvida nenhuma. A questão maior para mim era a maturidade desse time, né? Que tropeçou em alguns momentos, né? Quando o São Paulo tropeçava, também tropeçava, então eu colocava em xeque isso. Agora já não. Agora eu vejo um time tão maduro quanto o São Paulo, né? Mentalmente forte como o São Paulo e vai brigar direto, né? Vai ser duro, vai ser uma briga difícil, né? Até porque os dois seguem empatados em pontuação. O Inter só é líder, né? Por quantidade de gols. Então, saldo de gols, né? Tem um gol a mais de saldo de gols, então importante para o Internacional, né? Mais uma partida que não toma gol e se mantém líder, né? Mais uma rodada como líder, então mostra que é um time que realmente não está só querendo, está com maturidade para isso e jogou o jogo que precisava, né? Não interessa se jogou bonito, se jogou feio, se foi 1-0, se foi, né, um placar mais elástico. O importante é que ganhou e fez os 3 pontos, né? A mesma foi o que disse o Aguirre, né, o técnico de São Paulo, não importa se a gente vai jogar bonito ou se a gente vai jogar feio, nós precisamos dos 3 pontos, né? Os 3 pontos é o que interessa. O futebol que a gente vai jogar, pouco importa, né? O importante era pontuar. E o São Paulo também, né? Já passando para o São Paulo, fez essa sua tarefa, né? O São Paulo jogou no sábado, com a obrigação de vencer essa partida, né? Até porque o Internacional até então era o líder, né? O São Paulo vencendo a partida se colocou como líder de novo, né, ainda no sábado, né, porque jogou um dia antes, mas é o que falei, o São Paulo já vinha mostrando essa maturidade, né, um tropeço ou outro, isso de repente acontece, isso é eventual, não é todos, um time não vai conseguir ganhar todas as rodadas, né, então um tropeço ou outro, isso vai acontecer, isso é natural do campeonato, né, até pelos desgastes que acontecem, às vezes um bom momento passa, vem um mau momento, os gols não acontecem, foi o que aconteceu com o São Paulo, foram 2 rodadas ruins, né? Esse jogo, inclusive, contra o Bahia, né? O São Paulo jogava no Morumbi, jogava em casa, e foi um jogo duro, né? O Bahia complicou o jogo para o São Paulo e o São Paulo conseguiu o seu gol. De novo, assim como eu falei no jogo do Inter, foi um placar magro e não importa se o time jogou bonito ou jogou feio. O que importa é que ganhou e levou os 3 pontos, né? Então, mostra
A maturidade de São Paulo é uma coisa que eu já falava, né? Um time que tá maduro e que está mentalmente pronto para isso, né? Não só pelo futebol que joga, mas lógico, obviamente, nessa partida o São Paulo não jogou aquele futebol que a gente vinha vindo algumas rodadas anteriores, né? E eu já tinha comentado no podcast anterior, não é um bom momento que São Paulo vive, né? As coisas não estão acontecendo, o futebol não é bonito, mas conseguiu os 3 pontos em casa, o que era importante para o São Paulo. Conseguiu e segue muito vivo, segue empatado com o Internacional. Então, essa é a maturidade que, que o líder precisa ter, né? Mesmo não jogando bonito, mesmo não conseguindo impor aquele futebol que vinha mostrando, conseguiu uma vitória. Tudo bem, vitória magra, mas conseguiu. E o Aguirre já tinha falado, não importa, a vitória, o futebol bonito ou não, a vitória é o que tem, é a que mais importa. E isso que aconteceu. O São Paulo fez o que precisava, se mantém empatado com o Internacional. Então, por mais que o Internacional seja líder, tá empatado com o São Paulo. Então, qualquer deslize de um dos dois vai custar caro, né? Se for um empate, se for uma derrota, vão ser 2, 3 pontos que vão se abrir de diferença. Então, é, vai ser muito complicado agora para esses dois times. Vai ser muito brigado, porque é o que eu falei, já não tem margem para erro, não tem aquela famosa gordurinha, né, de tranquilidade, isso já não tem mais, né? E na cola veio o Palmeiras, né? O Palmeiras está só a 3 pontos dos dois, né? O Palmeiras ganhou de novo e venceu do Corinthians, né? Uma preocupação que eu tinha em relação ao Palmeiras, né? Que, lógico, o Felipão mudou o jeito desse time, né? Eu já venho comentando há um tempinho, né? O Palmeiras já não tem time titular, time reserva. O Palmeiras tem dois times muito bons, né? Um que foi montado para jogar no mata-mata e outro que foi montado para jogar pontos corridos. E de novo colocou isso à prova, né? O Palmeiras entrou teoricamente, na grande maioria com o time reserva. De novo, para mim não é time reserva, foi o time que o Felipão montou para jogar o Campeonato Brasileiro. E a minha preocupação maior era a questão mental, né? Para mim, tecnicamente, e em termos de elenco, o Palmeiras era muito superior que o Corinthians. Mas o retrospecto recente, né? Nas últimas 4 partidas, o Palmeiras perdeu três e só ganhou um do Corinthians. Então, existia esse aspecto psicológico, essa barreira que Palmeiras precisava transponer essa barreira, né? Para lavar a alma e realmente deixar claro que mentalmente está forte, né, que estão maduros, né, que, que psicologicamente estão prontos para brigar por esse título. E mostrou isso, né? Para mim, agora, aquela pulga atrás da orelha que eu comentei do Internacional, do Palmeiras, para mim já não tem mais também. É outro time que vai brigar e que eu não tenho dúvida nenhuma. Que em duas ou três, em uma ou duas, de repente 3 rodadas, é um time que vai ficar empatado com o Inter e com o São Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer, porque o time montado para jogar o Brasileirão, esse time do Palmeiras, é muito forte. Ele é muito competente e ele é muito eficiente. E isso ficou claro nesse jogo do Corinthians, né? Lógico, a limitação técnica prevaleceu, né? Esse jogo contra o Corinthians, apesar de ter sido um clássico, e a gente falar que clássico não tem favorito, a diferença técnica foi assim, muito grande, assim, ficou muito evidente, né? O Corinthians não conseguia jogar, o Palmeiras marcava em cima, adiantou a marcação, não deixava o Corinthians sair com a bola. O Corinthians teve talvez um pouquinho mais de liberdade depois que o Palmeiras fez o primeiro gol, né? Que é aquele gás a mais que todo time dá para tentar buscar um empate em pouco tempo, mas foram 5, no máximo 10 minutos que o Corinthians teve um pouquinho mais de saída de bola, mas que nada aconteceu. Então, de novo, a diferença técnica foi enorme e isso ficou evidente. Assim, não tinha como, se o Corinthians fizesse um gol, ia ser injusto, assim, pelo que foi a partida como um todo, né? Com todo respeito ao time do Corinthians, não dava, assim, simplesmente não dava. A diferença técnica foi, e eu vou bater nessa tecla, e todo mundo que for falar desse clássico vai falar disso, né? A diferença foi muito grande e isso deixou muito evidente que o Corinthians
vai ter que se qualificar para o ano que vem, porque para esse ano vai ficar muito difícil, né? Está muito complicado. Lógico que ainda, eu acho que para o brasileiro não tem mais o que o Corinthians buscar. Eu acho que nem, eu já tinha comentado, eu acho que nem a Libertadores o Corinthians consegue buscar mais. Eu acho que o Corinthians, se quiser ganhar mais um título esse ano, vai ter que buscar de repente uma Copa do Brasil, porque é um campeonato de mata-mata, né? Então é um tipo de jogo diferente, é um tipo de jogo que às vezes o melhor futebol não prevalece, às vezes prevalece, né, fazer uma cera aqui, um gol chorado, então de repente é uma possibilidade para o Corinthians, né? Ainda é possível, né? Eu não concordo com o que muita gente vem falando, né? Que o Corinthians para salvar o ano tem que ganhar a Copa do Brasil. Eu não entendo esse tipo de comentário, porque o Corinthians é o atual campeão paulista e ganhou o título na casa do Palmeiras. Então eu não consigo entender porque essa cobrança tão grande em cima do Corinthians a ponto de falar que salvar o ano, né? Esse termo salvar o ano eu discordo. Eu acho que o Corinthians ganhou um título já e pelo desmonte do elenco que aconteceu, não tem esse papo de salvar o ano. O Corinthians, o foco do Corinthians, na minha opinião, é se reestruturar para conseguir repor peças importantes para o ano que vem. Eu acho que é isso que os dirigentes, a comissão técnica tem que ter na cabeça. Lógico, pontuar o mínimo possível para não correr o risco de rebaixamento, de repente sonhar com o título de Copa do Brasil, mas não é obrigação do Corinthians ganhar a Copa do Brasil, como eu vejo, de novo, como eu vejo, tô vendo muito comentarista falando isso, né? Ah, o Corinthians para salvar o ano tem que ganhar a Copa do Brasil. Que salvar o ano o quê? É um time que já tem um título. Tem tanto time que não tem título esse ano, o Corinthians já tem um. Então, o ano do Corinthians já tá salvo. Eu não sei, não tô entendendo essa cobrança em cima do título. Tudo bem, pela grandeza do clube, a cobrança sempre é muito grande, mas eu não tô entendendo esse tipo de cobrança em cima do time, né? Que é o que eu falei, já tem um título e mais do que isso, né? Teve o desmonte do elenco que está pesando muito e isso ficou muito claro nesse jogo contra o Palmeiras, né? E o Palmeiras indiscutivelmente entrou na rota de disputa de título brasileiro e ficou muito claro assim pela maturidade do elenco que vai brigar por todas as competições. Isso já vinha se falando, que né, o Felipão também já vem falando. Estamos de olho nas três competições, não estamos priorizando. E essa maturidade que mostrou agora, mesmo sendo superior tecnicamente, era um clássico para lavar a alma e um clássico, uma vitória que precisava acontecer para se manter a 3 pontos dos líderes e mostrou isso, né? Mostrou, colocou em campo o melhor futebol, não se abateu, né? Eu acho que não demonstrou nervosismo e, e foi, assim, foi superior, assim, indiscutivelmente muito superior. E eu coloco sim o Palmeiras como um forte candidato a disputar as três competições né, que vai brigar, que já vem disputando, né? Muito forte mesmo. O Flamengo vem na sequência e eu já tinha comentado, né, que talvez a mudança da rodada tenha sido o Flamengo, que reencontrou a vitória, jogando em casa, mas eu acho que foi obrigação do Flamengo. Assim, desculpa, com todo respeito ao Flamengo, jogava contra a Chapecoense, um time do Z4, né? A Chapecoense, se eu comentei da diferença técnica entre Palmeiras e Corinthians, a diferença técnica de Flamengo e Chapecoense é ainda maior, né? O, o abismo é muito maior. Então, assim, tudo bem. é, é, Mentalmente o time estava podia estar um pouquinho exausto, né? Pelas duas derrotas que aconteceram no Campeonato Brasileiro, podia, né, vir um pouco abatido, sim, e isso pesa, né? Isso influencia diretamente no futebol que vai ser jogado. Mas a diferença técnica era muito grande e tanto que o Flamengo ganhou por 2-0 e, na minha opinião, de novo, assim, não é criticando o Flamengo, não fez mais que obrigação, né? Pela diferença de elenco que se tem. De repente perder para empatar ou perder com uma Chapecoense seria um resultado para mim é, cabuloso, assim, ia ser catastrófico para o Flamengo. Felizmente o Flamengo conseguiu vencer, infelizmente para a Chape
afundou ainda mais a Chapecoense, mas não dava, assim, uma disputa, era uma partida que, eh, pelo que a Chapecoense vem jogando, não tinha como, né? Não ia ter jeito nenhum da Chapecoense conseguir um resultado positivo para cima do Flamengo. E isso, né, o Flamengo pôs em campo, fez os 2 gols que precisava. Tudo bem que um foi de pênalti, mas enfim, faz parte do jogo. Eu acho que eu sinto falta um pouco do Flamengo ainda é um pouco da criação, né? O Flamengo tá sofrendo um pouco para criar as jogadas de gols, né? E isso pode pesar principalmente na Copa do Brasil, né? Mas mostrou de novo uma vitória, talvez vire a chave e o time que encontre, né, aquela paz de espírito que precisa para voltar a vencer. Então talvez tenha sido uma partida da virada para o Flamengo. Então vamos esperar. Eu realmente espero que isso tenha acontecido porque eu quero ver o campeonato pegar fogo. Quero ver mais um time disputando e essa vitória foi importante, porque o Flamengo está só a 2 pontos do Palmeiras, né? Tá só a 5 dos líderes. Então segue muito vivo na briga. Apesar de estar oscilando muito, eu acho que segue muito vivo. A minha grande preocupação com o Flamengo, e isso já ficou evidente, é que o Flamengo não está sabendo rotacionar esse elenco. Quando tem que rodar o elenco, o time B, o time reserva, não está conseguindo dar a resposta que precisa, né? Não está conseguindo impor aquele futebol, né, para continuar pontuando no Brasileirão. E eventualmente o Flamengo vai ter que fazer uma escolha, né? Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Qual dos dois ele vai correr o risco de perder a partida, né? Então é isso que me preocupa mais em relação ao Flamengo, né? Que a gente já viu que é um time que não está conseguindo, né, gerenciar o elenco, né, com eficiência. O Grêmio vem na sequência, né, que eu já falei, é o quinto colocado, perdeu do Internacional, né? Eu não tinha comentado no podcast anterior porque a partida não tinha acontecido, mas empatou com o Santos, né? E agora perdeu, então assim são 2 resultados magros, né, em sequência para o Grêmio. É, tudo bem que foi essa última partida foi no Beira-Rio, foi contra o líder do campeonato, era clássico. Teve 2 grandes chances que o goleiro do Inter pegou, mas é mais uma derrota. Assim, a rodada anterior foi um empate e agora vem uma derrota. É mais uma partida que o Grêmio não pontua bem. Então tá com 41 pontos, não descarto ainda o Grêmio da briga pelo título, né? Muito pelo contrário, acho que é totalmente possível, né? Mas é aquela coisa que eu já tinha falado, né? O Grêmio parece que, e eu achei que tinha virado essa chave, né? Mas o Grêmio parece que está numa fase um pouco ruim, né? Não está conseguindo fazer os gols, não tá, as coisas não estão acontecendo. O time inquestionavelmente é um dos melhores do Brasil, mas é, a verdade é que para mim não vive um bom momento, né? Não está conseguindo é, 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 fazer aquele seu futebol fluir, assim como vem acontecendo com o São Paulo nas últimas rodadas, né? Tudo bem, o São Paulo eu acho que até por jogar só um campeonato, é, eu acho que é um time um pouco mais maduro, né? Até porque tá só com a cabeça no Brasileirão, é um time mais maduro para a disputa do título do que o Grêmio, por exemplo. Mas eu não descarto o Grêmio, não. É um adversário muito perigoso. É um time que de repente engata 3, 4 vitórias seguidas e volta para o G3 de repente. Então, como a gente já viu acontecer, acho que há algumas rodadas atrás. Então, acho que não foi G3, eu acho que chegou no G4, né, se eu não me engano. Mas é um time que é, é, tudo pode acontecer. É muito perigoso. De novo, não vive um bom momento. Parece que o futebol não flui, né? Não está acontecendo, né? Apesar de cria sempre uma ou duas grandes chances de gols, não faz o gol e infelizmente não pontua, né? Então ficou um pouquinho a mais já, né? Se empatasse com o Inter ou se eventualmente se ganhasse, né? Já subiria ainda mais na tabela, né? Mas segue em quinto, eu acho que não descarto ainda, acho que totalmente possível,
para o Grêmio, 41 pontos, lógico que é uma diferença um pouco maior e pelo que a gente está vendo desse Campeonato Brasileiro, né, tá muito acirrado. Então eu acho que esses 41 pontos é uma diferença boa e pelo que está sendo o campeonato, é uma diferença muito grande, na minha opinião. É porque o Inter e o São Paulo agora o Palmeiras, cara, eles não estão dando o dedo a torcer, né? Tudo bem, pode deixar de pontuar numa rodada, mas na outra já volta a vencer. Então, tá muito complicado e essa diferença de pontos para mim, né, pela essa disputa acirrada que a gente está vendo, rodada após rodada, é muito grande. Mas eu acho que o Grêmio ainda segue muito vivo nessa disputa. O grande complicador para o Grêmio, né, que eu vejo no Brasileirão, é a disputa da Libertadores, né? O Grêmio, eu acho que o foco maior é a Libertadores, sem dúvida nenhuma, né? Então, quando forem acontecer as partidas da Libertadores, talvez o Grêmio deixe de pontuar e marcar pontos importantes no Brasileirão. Então, talvez essa é minha única preocupação com relação ao Grêmio, mas segue muito vivo. Não descarto ainda, como eu já começo a descartar o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro tem um jogo hoje ainda para acontecer, contra o Atlético Paranaense, né? O Paranaense que vem numa ascensão muito boa, vive uma fase muito, né, muito boa no Brasileirão e se de repente ganha hoje o Atlético Mineiro, empata com o Grêmio. Então, eu acho que volta, não digo que volta muito vivo, mas eu acho que volta sim essa disputa e pode voltar a sonhar. Então é importante para o Atlético Mineiro essa partida, mas é uma partida complicada, por mais que se jogue em casa, o Atlético Paranaense é um time que está numa crescente muito boa. É, os últimos jogos do Atlético Paranaense só vitórias, né? A última rodada perdeu, mas perdeu para o Palmeiras, que é o terceiro colocado. Então segue muito. Vai ser uma partida muito complicada para o Atlético Mineiro. E a vitória, eu acho que, assim, para o Atlético Mineiro, que se quiser voltar a sonhar com o título, só a vitória importa. Não tem outro resultado possível para o Atlético Mineiro. Um empate ou uma derrota. Eu realmente acho que complica muito, né? Já começa a excluir o time da briga pelo título e um empate, até não digo nem a derrota, um empate aqui, né, nessa rodada, eu realmente não consigo ver o Atlético brigando por título mais, né? Eu acho que a briga é pela Libertadores e tem que ficar de olho, porque o Santos vem aí, né? O Santos, tudo bem, é, o- a diferença de pontos ainda é razoavelmente grande, mas o Santos está muito embalado e tem uma partida a menos, né? Então, é de se ficar de olho no Santos, né? O time vem muito embalado, mas muito embalado mesmo. Inclusive passou o Corinthians, né, com o resultado da última rodada e, de novo, tem uma partida a menos, né? Se ganhar essa partida a menos que tem, o Santos passa até o Cruzeiro, né? Fica em sétimo colocado, uma colocação até o Atlético Mineiro. Então, é um sinal de alerta sim para o Atlético Mineiro, na minha opinião. A diferença de pontos está muito grande, mas a fase do Santos é muito boa. Uma ascensão fantástica, né? Não tem o que se questionar. O Cuca realmente mexeu nesse time, mexeu nos ânimos, né? Na minha opinião, porque o Gabigol, mais uma partida que marcou 2 gols, né? Tudo bem, era um jogo contra o Paraná, contra o Lanterna, em teoria uma partida fácil, mas mostrou que é um time que tá pronto, assim, estamos numa boa fase, estamos marcando muitos gols, né? O Gabigol, assume a liderança, né, da artilharia do Campeonato Brasileiro, então um time a se ficar de olho, assim, pelo menos o Atlético Mineiro tem que ficar muito ligado no Santos, né? Não é só questão mais agora de sonhar com o título, a questão também agora passa a ser de a zona de Libertadores, na minha opinião. Então, muito cuidado, o Atlético Mineiro está oscilando muito, né? Ganha uma partida, empata outra, perde outra, depois volta a ganhar. Então, tem que acabar com isso, né? Um time que está disputando só o Brasileirão e quer sonhar com o título,
agora não tem mais margem para erro, né? E ainda mais que, tudo bem, o Cruzeiro que é o sétimo, o Cruzeiro tá oscilando bastante, né? As últimas 3 partidas só empate, né? E fez uma partida com o Sport agora que, na minha opinião, merecia ter saído com a vitória. Tudo bem que perdeu um pênalti, mas teve um gol mal anulado. Então, é um time perigoso, o Cruzeiro, mas eu acho que o Santos é mais perigoso nesse momento, né? Pela fase que vive, né? Com vitórias em sequência, só empatou na rodada anterior contra o Grêmio, que quinto colocado, né? Então, uma ascensão muito boa. É de se ficar de olho sim e de preocupação, né? Para o Atlético Mineiro, no caso, né? Para o Santos a fase é muito boa, o time está muito bem, obrigado. E já comentei, Gabigol líder na artilharia do Campeonato Brasileiro, e tem tudo para seguir fazendo mais gols, tem tudo para realmente disputar essa artilharia do Brasileirão, sem dúvida nenhuma, né? Voltou a brilhar, reencontrou, fez as pazes com o gol e o time vem vencendo, vem pontuando e já falei isso antes. Dá para sonhar sim com Libertadores. Já falei, a distância está grande, mas tem uma rodada a menos e a fase é boa. Então, é olho no Santos, assim, sem brincadeira nenhuma, olho no Santos. Eu acho que já dá para sonhar. Mesmo agora, assim, tem muitas rodadas para acontecer e eu acho que é totalmente possível. Então, ficar de olho nesse time do Santos. Na sequência, né, Fluminense, né, o Fluminense ganhou do Botafogo, né, um jogo magro também de 1-0, clássico carioca, né, o 10º colocado, já falei um pouco, o Corinthians, né, o Corinthians que teve a estreia do Jair Ventura, né, no comando e de novo, ficou evidente a limitação técnica do Corinthians. O que fica de positivo para mim do Corinthians e principalmente do Jair Ventura ter assumido o time antes de um clássico, né? Teve a coragem, deu a cara a tapa, assim, poderia ter falar assim, ah, não, vou assumir só depois do clássico para não queimar o filme, né? Perder um clássico logo de cara, mas não, deu a cara a tapa. Eu acho que foi valente o Jair Ventura e merece pontos por isso. Não teve tempo de trabalho nenhum, né? Não dá nem para pôr nada na conta do Jair, mas teve a coragem de pegar o principal duelo paulista, né? Principal rivalidade do Palmeiras e Corinthians, né? E ir lá e fazer o jogo sabendo que o adversário está no melhor momento, né? Tecnicamente é mais forte, eu acho que merece pontos sim pela coragem, né, que teve. E lógico, ia ser uma partida muito difícil, né? Até porque não teve tempo nenhum de implantar uma ideia de trabalho, mas fica aqui esse ponto positivo que eu queria pôr, né? Acho que é muita coragem do Jair Ventura, né? De ir lá na casa do adversário, assumir um time que não está num bom momento e, e de repente, né, eu acho que é muito difícil, né, até um empate, sonhar com um empate, mas de repente tentar arrancar uns pontos do Palmeiras, eu acho que era isso que ele imaginava, não deu certo, né, mas fica essa ressalva aí para o Corinthians, né, hoje ainda já comentei, tem um jogo para acontecer, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, jogo importante para os dois, né? Para o Atlético Paranaense para seguir em ascensão na tabela e para o Atlético Mineiro para seguir vivo, né? Eu acho que não digo para seguir vivo na briga pelo título, mas para voltar a sonhar, né? Porque é importante, né? Empata com o Grêmio, o quinto colocado, então eu acho que é uma partida para voltar a sonhar sim, né? E se perder, é a partida para se preocupar, porque é o que eu estou falando, o Santos vem aí. O Cruzeiro talvez não seja uma ameaça direta, né? Mas o Santos, para mim, é uma ameaça totalmente possível para o Atlético Mineiro. Então, partida importante para os dois. Acho que vai ser um jogo para os dois jogarem como se fosse uma final, né? Próxima rodada, 25ª, uma partida que para o São Paulo vai ser muito complicada, né? Porque o São Paulo vai fazer um clássico contra o Santos fora de casa
Então, é, vamos ficar de olho, porque o Palmeiras pega o Bahia, né? O Palmeiras pega o Bahia fora de casa também, mas o time do Palmeiras é muito superior ao time do Bahia, então de repente o Palmeiras vence. O Internacional vai jogar contra a Chapecoense, também fora de casa, mas a Chapecoense, eu acho que o Internacional ganha fácil a partida contra a Chapecoense, então numa eventual vitória do Palmeiras e do Inter, muito, fica complicado para o São Paulo, porque tem a obrigação de vencer também do Santos, né? E o Santos, de novo, vem num momento excelente, vai jogar em casa e é o que eu falei, se de repente tanto o Inter quanto o Palmeiras ganhem, né, o Inter abre 3 pontos e o Palmeiras encosta no São Paulo. Então, em pontuação. Então, é, é a rodada eu acho que mais complicada para o São Paulo, né? Eu acho que vai pôr à prova totalmente esse elenco do São Paulo, vai pôr à prova o fator psicológico, né? E de novo, uma partida muito difícil e se ficar de olho, porque vai mexer sim, é capaz de mexer sim nessa tabela de novo, né? Então, vamos ficar de olho, né? Meio de semana a gente tem Copa do Brasil e a gente volta para comentar esses jogos da Copa do Brasil. É isso aí, gente. Valeu, um forte abraço e até a próxima.